A paz do Senhor, amada igreja. Jesus te ama muito. Nesse Zap da Paz, eu quero falar sobre o que o nosso Senhor Jesus nos ensinou a respeito da nossa ansiedade concernente às coisas relativas a esta vida. Em Mateus capítulo 6, Jesus ele ensina muitas coisas. E no versículo 25, no final do versículo, Jesus faz uma pergunta aos seus ouvintes. Não é a vida mais do que o mantimento? Não é o corpo mais do que as vestimentas? E eu conheci essa palavra, já li essa palavra muitas vezes, mas nunca essa palavra falou tão forte comigo como alguns dias atrás. Estava passando por um momento de algumas dívidas, financeiramente falando, e aquilo estava um pouco me angustiando, um pouco me preocupando, e de repente veio ao meu coração essa palavra. Não é a vida mais do que o mantimento? Não é o corpo mais do que a vestimenta? E o Espírito Santo começou ali a trabalhar no meu coração através dessa palavra. E Deus foi falando comigo, tudo isso vai passar. As dívidas, os problemas, tudo isso vai passar. Não se aflija. Não se aflija com as coisas concernentes a esta vida, porque Deus cuida dos seus. Deus sabe de todas as nossas necessidades. Deus sabe que por mais que sejamos espirituais pela sua palavra, espirituais por causa do nosso amor para com Deus, temos um corpo que precisa de coisas materiais, que sente frio, que sente fome. E Deus sabe que a alma e o espírito que habita nesse corpo também depende dele. A gente depende do corpo para agir, a gente depende do corpo para andar, depende do corpo para pregar a palavra de Deus. Então Deus é o maior interessado em ver o nosso corpo sadio, o nosso corpo fortalecido. E para isso precisamos comer, precisamos de tantas coisas concernente à vida terrena. Deus cuidará de nós. Às vezes nós nos afligimos tanto. É como certa vez eu estava numa consagração e o pastor falando. A gente vem para a igreja, recebe palavras tão maravilhosas e quando chega em casa é a conta atrasada, é a goteira no telhado e a gente deixa tudo isso afligir o nosso coração de tal forma que a gente acaba esquecendo da bênção espiritual que nós recebemos pela palavra. Deus cuidará de nós. Hoje, a dívida de hoje, amanhã vai ser só lembrança. Mas a glória na eternidade nunca terá fim. É por isso que quando você lê Hebreus capítulo 11, lá no finalzinho, você vai ver que houve homens, que a Bíblia diz que o mundo não era digno deles, homens que andaram errantes pelo deserto, homens que trocaram riqueza para ser maltratado, como o caso de Moisés. A Bíblia diz em Hebreus que ele trocou toda a glória do Egito para ser maltratado junto com o seu povo, para andar perambulando pelo deserto, sem o conforto que ele tinha no Egito, sem o luxo que ele tinha no Egito, porque ele tinha uma visão além das coisas terrenas. Eu vejo muitas pessoas pregando sobre Isaías 1,19. Se quiseres e ouvirdes, comereis o bem dessa terra. E muitos pregadores se apoiam nessa palavra e começam a dizer, irmãos, nós temos que comer o bem dessa terra. Nós temos que comer o bem dessa terra. Deus nos deu o bem dessa terra. Deus não nos chamou para passar miséria. Eu vejo muitas pessoas dizendo isso. E quando eu olho lá para o apóstolo Paulo, que dizia que passava fome por causa da palavra, 1 Coríntios 4,11. Quando eu olho para o apóstolo Paulo, que em 1 Coríntios 6,10, ele diz que, 2 Coríntios 6,10, sendo pobre, como pobre, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo. Quando eu olho para Hebreus 11, que fala que muitos andaram errantes pelos desertos, maltratados, aflitos, você pode ler isso. Hebreus 11, se não me falha a memória, versículo 30, do 37 em diante, você vai achar essa palavra. Errantes pelas covas e cavernas da terra, homens que não tinham sequer, muitas das vezes, um lar,
mas eram homens tão especiais que o escritor aos Hebreus diz, dos quais o mundo não era digno. Como esses homens conseguiram suportar tanta necessidade? Como esses homens conseguiram suportar tanto desconforto? Porque eles conseguiam manter a sua mente em Deus. Isaías 26:3 diz assim, porque tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, está firme em Deus, porque ele confia em ti. Então volte a sua mente para as coisas de Deus. Eu sei que nós temos necessidades, eu sei que nós temos desejos, eu tenho muitos desejos que eu quero um dia realizar da parte do Senhor. Se o Senhor concordar comigo, vai acontecer. Eu tenho filhos, eu tenho família, eu tenho vontade de dar boas coisas aos meus filhos, como todo pai. O próprio Jesus falou, se vós sendo mal sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. Então qual é o pai que não quer dar o melhor para os seus filhos? No Brasil, no país que nós vivemos hoje em dia, a saúde é um caos, a educação pública é um caos. Qual é o pai que não gostaria de pagar uma excelente escola para o seu filho? Um excelente plano de saúde para o seu filho? Todos nós temos esses desejos. Todavia, a minha mente está em Deus. Eu sei que se eu não tiver um bom plano de saúde, Deus falar que a doença não vai chegar no meu lar, vai se cumprir o que está em Salmo 91. Praga alguma chegará à sua tenda. Eu sei que se eu não tiver condições de pagar uma escola boa para meus filhos e Deus tiver planos que eles alcancem grandes posições na terra, o mesmo Deus que deu sabedoria a Salomão vai dar sabedoria a eles também para estudar, para passar nos seus cursos, para se formar. Para Deus não há impossíveis. Mas eu não posso me afligir pela falta dessas coisas. E também não posso me deixar seduzir, enganar quando elas chegarem às minhas mãos. Porque existem muitos homens de Deus que também tiveram riquezas. Mas sabe qual é a diferença de muitos do passado para muitos de hoje? É que eles não colocavam a sua confiança nas riquezas. Eles tinham prosperidade material, mas a maior prosperidade deles era espiritual. Nós podemos ver o rei Davi, quando ele pecou ali com Betseba, que ele cometeu aquele adultério e depois aquele homicídio. O Salmo 51 foi escrito por Davi após esse pecado. E lá no Salmo 51, Davi diz assim, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Não me lances fora da tua presença e nem retire de mim o quê? A riqueza, a fama, o status, a posição de rei? Não. Não retire de mim o teu Espírito Santo. Davi sabia que a maior riqueza que ele tinha não era o ouro, que ele morreu e deixou muito por aí. Não era as herdades, quantas herdades Davi tinha. A maior riqueza que ele tinha era o Espírito Santo na vida dele. A maior riqueza de um crente não constitui no seu apartamento, na sua casa, no seu carro ou na sua conta bancária. A maior riqueza de um crente constitui em ter em sua vida o Espírito Santo. Constitui em ter a sua vida, como Paulo diz aos Gálatas 5:22, o fruto do Espírito. Essa é a riqueza do crente. Porque a Bíblia diz que, em Gálatas 5:23, depois que fala do fruto do Espírito, a alegria, o amor, a paz, a mansidão, a fé, a bondade, a benignidade, a temperança e a longanimidade, se não me falha a memória. Ele fala, contra essas coisas não há lei. Então essa é a riqueza do crente, ter um caráter moldado pela palavra de Deus, seja você um empresário, ou seja você um auxiliar de serviços gerais ou desempregado. A nossa riqueza está em ter um caráter voltado e moldado pela palavra de Deus. E as demais coisas o Senhor há de acrescentar. Não se aflija por coisas tão pequenas e passageiras. Deus cuidará sempre do seu povo. Que Deus te abençoe. E quando essa palavra foi falando no meu coração, eu falei, Senhor, o Senhor sabe da minha necessidade, o Senhor vai abrir as portas, o Senhor vai enviar a provisão, eu não vou ficar me afligindo com isso não. Porque também, se Deus quiser que eu passe por uma grande adversidade na vida, ninguém pode impedir disso acontecer. Ninguém vai impedir. Se Deus quiser me provar de uma maneira dolorosa,
nem a sua oração por mim, nem a minha própria oração vai impedir. Mas se Deus também não quiser que tal mal chegue em minha vida, agindo Deus, quem impedirá? Então é nisso que eu tenho confiado, tenho descansado e tenho esperado em Deus. Deus sabe dos meus sonhos, e se eles forem agradáveis a Deus, Ele vai me ajudar a conquistar, Ele vai me ajudar a realizá-los, desde que eu fique na obediência. Então que Deus te abençoe. A sua maior riqueza é ter Jesus. É como eu disse ontem para um amigo, fulano, não tenha pena de si mesmo. Ele está passando um momento muito difícil. E às vezes, quando a gente está passando um momento difícil, eu sei que a gente se sente abandonado, rejeitado. Já passei muitas vezes por isso e ainda passo ainda hoje. E ele é assim que ele estava se sentindo, abandonado. Pelas palavras dele, a gente percebia isso. Rejeitado. Eu falei, fulano, não tenha pena de si mesmo. Porque você foi escolhido por Deus. Sabe de quem eu tenho pena, fulano? Eu tenho pena daquele que hoje está na sua mansão, dizendo que o Deus dele é o seu dinheiro, que não precisa de Deus. Desse eu tenho pena, porque se morrer assim, infelizmente não terá salvação. Mas nós fomos escolhidos pelo Senhor. É como Tiago diz, capítulo, se não me falha a memória, capítulo 4, início dele, versículo 5. Tiago diz, não escolheu Deus os pobres desta vida para serem ricos na fé e herdeiros da promessa? É claro, né? Nada contra os irmãos. Eu sempre digo que é importante ter irmãos, ter servos de Deus em todas as camadas da sociedade. Servos de Deus, empresários bem-sucedidos, servos de Deus, juízes, doutores, advogados, enfim, das mais variadas profissões, desde que eles não se ensoberbeçam, não se tornem egoístas e não esqueçam que tudo vem de Deus. E que eles não se envergonhem de dar testemunho. Como eu disse certa vez para alguém da família da minha esposa, que Deus exaltou. Deus falou que ia fazer algo grande na vida material deles e Deus fez. A ponto dele se tornar um fazendeiro. Um dia estava lá na sua fazenda, na época de carnaval, viajamos para lá, e Deus mandou falar algo para ele. O círculo de amizade dele é com homens importantes, políticos aqui do meu estado até, e Deus mandou falar para ele, ao meu coração, olha, Deus está falando para você, quando eu estiver no meio desses grandões, falar do testemunho de Cristo. E ele não aceitou bem, porque quem sou eu? Um pequenininho. Eu tenho feito isso, querendo te conversar, mas eu só passei o que Deus tinha colocado no meu coração. E aí, naquele mesmo dia, um grupo de irmãs vieram de carro para fazer uma oração naquela fazenda que eles tinham pedido. As irmãs vieram de longe. E uma das irmãs Deus usou e falou para ele, olha, Deus manda você falar de Jesus no meio daqueles. E eu lá do meu cantinho só falando, obrigado, Senhor. Porque o vaso de casa não tem honra. Mas Deus trouxe um de fora. Então é importante, sim. Você que é jovem, faz a sua faculdade. Se Deus tem te dado condições aos seus pais de pagar uma faculdade, ou Deus te deu condição de passar no vestibular, faça com todo amor. Mas nunca se esqueça que a tua faculdade não te torna melhor do que o irmão que é analfabeto. Que o teu bom emprego não te torna melhor do que o irmão que está desempregado. Aqui na terra pode haver diferença, mas diante de Deus, o que faz a diferença é o que está aqui, dentro do coração. Porque a Bíblia diz, Provérbios 4, 23, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Salmo 119, versículo 11, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então o que faz a diferença é o que temos aqui. Se temos um coração voltado realmente para a palavra de Deus, as nossas atitudes, a nossa conduta, a nossa vida será agradável ao nosso Deus. Que Deus te abençoe. Não se aflija. Não se fique fiados em datas. Esse ano de 2019, faltam 6 dias para o ano terminar. Esse ano de 2019 eu creio na tua vitória.
Irmãos, isso é coisa de homem. A nossa vitória está marcada na agenda de Deus, não importa qual ano, qual mês. Depende somente da vontade de Deus. A minha esperança não está na passagem de ano. A minha esperança está em Jesus. Sabemos que vai entrar um novo governo. Eu vejo que há muita esperança na vida de um homem. E eu sinceramente espero que o presidente eleito seja realmente alguém que Deus designou para colocar essa nação num caminho de justiça. Porque o Brasil é um país rico, infelizmente mal administrado, por isso tanta gente sofrendo. E a Bíblia diz, para você que acha que, irmão, o mundo já está no maligno, não adianta orar. Isso é antibíblico pensar assim. Porque em 1 Timóteo capítulo 2, Paulo nos ensina a orar pelos reis. Na época era reis, hoje nossos políticos. Para que tenhamos uma vida que é sossegada. Porque pode ter certeza, esse mundo não está pior. Porque ainda tem uma igreja que ama Cristo, que ora dia e noite. Porque se a igreja não estivesse aqui, o Espírito Santo não estaria também. E aí sim, Satanás ia fazer atrocidades nessa terra. Já tem feito. Mas existe um que resiste, que é o Espírito Santo. E Deus ouve o clamor da sua igreja. Então, nós temos que orar pelos nossos governantes. Eu espero que o nosso presidente eleito seja um escolhido de Deus. Aqui no meu estado do Rio de Janeiro, um juiz, ele foi eleito a governador. Espero que ele seja um homem de bem e que realmente seja um escolhido de Deus para combater tanta corrupção aqui no meu estado, como tem no Brasil e muitas pessoas sofrendo. Mas, todavia, a minha esperança está no Senhor. Se o Senhor tiver o plano de mudar o rumo dessa nação, Deus vai atender o nosso clamor e vai mudar o rumo desta nação. Mas se Deus quiser provar o Brasil, porque uma vez Deus falou profundamente ao meu coração que Deus anda extremamente desgostoso com a nossa nação. Porque não existe no mundo país como o Brasil no que se diz respeito a buscar a presença de Deus. Temos uma liberdade muito grande de buscar Deus aqui e muitas das vezes, falando de mim, falando de nós, igreja, nós negligenciamos isso. Quanto mais essa população tão grande, cerca de 200 milhões de habitantes no Brasil e apenas entre 40 e 50 milhões da população, ou seja, entre 20 a 25%, somente essa parcela são evangélicos, servem a Deus. Então, o restante, muitos do restante que sobra, sem compromisso com Deus. Então, se não fosse pelos pequeninos do Senhor nesse Brasil, eu creio que Deus já tinha passado o Brasil numa moenda muito maior. Então vamos orar. Eu oro sempre a Deus pedindo que Deus abençoe esta nação pelos seus pequeninos. Porque quando Deus falou que ia destruir Sodoma, e Abraão fala, Deus, se lá tiver 10 justos, e Deus disse, por amor dos 10, ele pouparia aquela cidade que era sinônimo de pecado. Então, eu creio que se tiver um povo aqui fiel, por menor que seja, por amor a esse povo, Deus é capaz de abençoar toda esta nação. Que Deus te abençoe. Você é herança do Senhor. Então se sinta valorizado. Não sinta a pena de si mesmo mediante a tua luta, porque isso enfraquece a tua caminhada. Como diz Provérbio 24:10, se te mostrares fraco, e algumas traduções frouxo, no dia da angústia, a tua força será pequena. Que Deus te abençoe. E até o próximo vídeo, até o próximo Zap da Paz.